Seja Amém. bem-vindo a esta live profética. Tá me ouvindo bem? É um prazer te receber aqui, tá? Amém. E eu estou feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que Deus reservou algo lindo para nós nesta noite, através da sua vida. Eu quero te dar liberdade para ministrar tudo aquilo que o Espírito Santo te confiou. Eu quero orar Amém. por você neste momento, rapidamente aqui, para você já iniciar e fique à vontade, tá? Eterno Deus, neste momento, Senhor, eu oro pela vida do Iago, teu filho, cooperador, que vai trazer essa mensagem do céu nesta noite. Que o Senhor usa ele de forma tremenda. Que o Senhor venha repreender toda a retaliação. Que no mundo espiritual, todo demônio que se levantar, no mundo terreno, ele possa perder força. Senhor, mas que os teus outros meu Pai, venham acampar agora sobre a vida do Iago, dando ele força, coragem e ardendo sobre ele a tua chama uma vez mais. Eu te agradeço a vida dele, por ele estar aqui e entrego ele em tuas mãos uma vez mais. Amém. Amém? Pode amém. ficar à vontade. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo está me ouvindo bem, né? Eu acredito nisso. O privilégio é meu estar participando dessa live, por onde já passaram muitos homens e mulheres de Deus, cada um carregando uma porção daquilo que Deus depositou sobre a vida deles. E hoje eu serei mais um que trará a porção daquilo que o Senhor colocou em meu coração. O Senhor fez arder por hoje de manhã essa palavra. Então, ela está fresquinha do céu, é uma palavra bem objetiva, mas eu tenho certeza que Deus irá falar com pessoas hoje que estão nas suas casas assistindo essa live. A palavra está em Ezequiel, capítulo 37. Vou ler o versículo 7 e 8. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Amém? O Senhor colocou em meu coração 5 coisas que nós precisamos para cumprir a nossa vocação. 5 coisas básicas que nós precisamos para cumprir o nosso chamado, o nosso ministério, para alcançarmos aquilo que Deus tem para realizar através da nossa vida. Nós precisamos de osso, nós precisamos de nervo, nós precisamos de carne, nós precisamos de pele e nós precisamos ser cheios do Espírito. Esse cenário é um cenário de um vale de ossos secos. Só que o propósito de Deus, ao enviar Ezequiel em visão lá, não foi apenas para admirar aquele cemitério, aquele lugar onde a morte estava reinando. Deus tinha um propósito com aqueles ossos secos, porque nós, na nossa limitação humana, nós olhamos para a nossa situação atual e conseguimos apenas enxergar ela. Mas Deus, ele tem a capacidade de ver a nossa situação atual e enxergar não os ossos, mas enxergar um grande e numeroso exército. Deus olha para a nossa situação atual, para a nossa circunstância atual, e ele já enxerga o homem que eu vou me tornar lá na frente, a mulher que ele quer que você seja lá na frente. Pode ser que o seu cenário esteja em um vale de ossos secos, onde a esperança tem reinado, onde o desespero tem reinado, onde a morte tem tomado conta. Mas Deus já olha para essa situação e vê vida. Aleluia. Deus já olha para essa circunstância atual e enxerga o que ele vai fazer depois disso. Então Ezequiel começa a profetizar, e eu observo no texto que cada vez que Ezequiel profetiza, algo acontece no ambiente. Cada vez que Ezequiel abre a boca para profetizar a palavra do Senhor, um reboliço começa a acontecer, coisas começam a se movimentar no mundo espiritual, porque não era sobre as palavras do profeta, era sobre as palavras de Deus na boca do profeta. Minhas palavras não pode fazer nada por você, mas se a palavra que eu estou falando vem da direção de Deus, enquanto eu prego, Deus está dando ordem no mundo espiritual para visitar a sua casa. E sabe qual é o propósito
de Deus com essa visita é trazer ordem onde o caos já tem reinado. Meu Deus. Aquele vale estava só o caos, estava bagunçado, estava só a morte. Mas Deus faz um grande reboliço para trazer ordem ao caos. Deus, ele é um Deus ordeiro. Ele gosta das coisas em ordem. Em Gênesis 1, a criação era sem forma e vazia. E ele começa a trazer ordem sobre a sua criação. O salmista Davi fala: o Senhor é o Deus que organiza os meus pensamentos enquanto eu durmo. Ele falou também para Ezequias: coloca a tua casa em ordem. Ele fala no Novo Testamento: no culto eu gosto de ordem e decência. O nosso Deus é um Deus ordeiro. E ele tem olhado a bagunça que está a vida de muita gente e não está satisfeito. Ele está falando: eu preciso organizar. Tem muita gente que está com a mente bagunçada. São pensamentos misturados que não está deixando você nem pegar no sono à noite. Mas Deus está falando: eu estou trazendo ordem para esses pensamentos. Tem pessoas que estão com o sentimento bagunçado, um turbilhão de emoções no coração. Mas Deus está falando: eu não estou gostando dessa bagunça. Eu estou enviando o Espírito para trazer ordem. Tem gente que está com a rotina bagunçada, acumula tanta coisa para fazer que você está sendo sufocado pelos tantos afazeres que você tem e não tem tido mais tempo para ficar aos pés de Jesus. Está igual Marta, ocupada com muitas coisas, mas não está parando para sentar aos pés de Jesus. Jesus está falando: eu estou trazendo ordem sobre essa rotina. Eu estou trazendo ordem sobre essa rotina para que você tenha tempo comigo de novo. Então Deus libera a palavra. Um grande reboliço acontece. Deus faz grandes reboliços quando ele tem ordem para trazer aonde o caos tem reinado. E nós observamos a seguinte coisa: a primeira coisa que nós precisamos para cumprirmos a nossa missão é de osso. A primeira coisa que Ezequiel profetiza é aos ossos. E há uma movimentação muito grande no vale. Cada osso começa a se juntar ao seu osso. O dedo de um esqueleto de alguém estava longe, o crânio estava do outro lado. Deus começa a organizar tudo perfeitamente, trazer cada osso para seu esqueleto e montar todo aquele esqueleto humano ali. Deus, primeiro, ele traz osso. Se nós queremos cumprir a nossa missão como um soldado que faz parte de um grande e numeroso exército, se nós queremos alcançar aquilo que Deus tem para nós e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos ter osso. Osso fala sobre estrutura. Os nossos ossos dão estrutura ao nosso corpo. Se o meu corpo tiver nervo, tiver pele, tiver carne, tiver espírito, mas se ele não ter osso, ele não fica de pé, porque o osso dá estrutura para o meu corpo. E nós precisamos ter estrutura para receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Tem muita gente que ainda não está vivendo a promessa, não é porque o Deus está adiando e atrasando ela, é porque você ainda não tem estrutura para receber o cumprimento da promessa. Deus precisa primeiro gerar estrutura em você. Existem coisas que você ainda não pode fazer, não é porque você não tem a capacidade que precisa ou que Deus não irá te entregar, é porque você precisa de estrutura para carregar o chamado que Deus tem na sua vida. Osso é importante. Ter estrutura é importante. Não adianta. Tem gente, olha para o solteiro aí, receba solteiro. Tem gente que quer casar, mas Deus está falando: ainda não tem estrutura para um casamento. Eu preciso te dar estrutura primeiro. Eu preciso tratar com você primeiro, para que você esteja forte o suficiente para carregar o peso daquilo que eu tenho na sua vida. Agora, eu acho lindo uma coisa. Os nossos ossos, eles não ficam expostos. Se você olhar para minha mão, você vai ver pele, você vai ver até carne. Só que lá dentro há ossos. Só que os ossos ninguém enxerga. A fundação de uma casa ninguém vê. A gente vê o acabamento da casa, a cerâmica e a pintura. A gente não vê a base que sustenta ela. A gente não enxerga a estrutura. Sabe o que é que nos dá estrutura? O que nos dá estrutura é geralmente aquilo que nós estamos fazendo quando ninguém vê. Porque osso ninguém enxerga. Osso ninguém vê. Muitas vezes a gente se preocupa muito com o acabamento da casa. A gente se preocupa muito com o jeito que a gente vai falar, com o jeito que a gente vai pregar, com o jeito que a gente vai cantar, com o jeito que a gente vai fazer. Aí Deus está falando: ei, se preocupe um pouco mais com a sua estrutura, se preocupe um pouco mais com aquilo que os homens não veem, aquilo que está em secreto. Invista mais tempo no seu secreto. Jesus mesmo falou: se você construir a casa sobre uma areia,
Vem o vento, vem a tempestade e a derruba. Se você constrói uma casa sobre uma rocha, vem o vento, tempestade e essa casa não cai. A rocha são as minhas palavras. Quem ouve e guarda e obedece às minhas palavras tem estrutura para aguentar a tempestade. Alavarassuri, Mandarabai. Deus está falando, eu primeiro vou gerar estrutura. Primeira coisa que nós precisamos, osso. Precisamos de estrutura. Segunda coisa que nós precisamos para cumprir e receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós também precisamos de nervos. Depois dos ossos organizados, Deus faz crescer nervos sobre aqueles esqueletos. E eu dei uma pesquisada e existem dois tipos de nervo no nosso corpo. Duas funções dos nervos. Existem os nervos motores e os nervos sensitivos. Os nervos sensitivos me permitem ter sensibilidade ao ambiente que está em volta. Os nervos motores permitam com que eu me movimente. O cérebro dá ordem para os nervos motores e os nervos motores coordenam os movimentos. Então, nós também precisamos de nervos. Nós precisamos ter sensibilidade. Tem gente que perdeu a sensibilidade espiritual. Tem gente que não tem mais nervo, ele perdeu a sensibilidade que tinha. É gente que às vezes não tem mais sensibilidade com o pecado. Ele peca à vontade e não sente nenhuma tristeza com isso. Ele mergulha no pecado à vontade e não sente nenhum constrangimento com isso. É pessoa que perdeu a sensibilidade espiritual. Tem gente que perdeu a sensibilidade de ouvir Deus falar. É gente que não escuta Deus falando. Aleluia. E eu vou te falar, nós precisamos desses dois tipos de nervo. Nós precisamos do nervo que nos dá sensibilidade, precisamos do nervo que nos dá atitude para movimentar. Porque tem gente que até tem um nervo da sensibilidade. Tem gente que ainda tem sensibilidade para ouvir Deus falar. Tem gente que sabe exatamente aquilo que Deus quer, porque ela ouviu de Deus a vontade dele. Só que são pessoas que a sensibilidade está ok, mas a movimentação não está. Ele tem nervo sensível, ele sente Deus, ele ouve Deus, sabe o que Deus quer, mas ele não tem a movimentação, ele não caminha em cima da palavra que Deus já falou para ele. Enquanto tem outras pessoas que têm o nervo do movimento. É a pessoa que tem coragem, que não tem preguiça, ela se movimenta, ela age, ela faz, só que não tem sensibilidade, ou seja, é alguém que faz sem ouvir Deus antes. É alguém que toma decisões importantes para a sua vida sem antes consultar a Deus e ouvir dele. Deus, o que é que o Senhor quer? O que é que eu preciso fazer? E Deus está falando, eu estou restaurando a sensibilidade espiritual para ouvir a minha voz. E eu estou restaurando também a sua atitude para caminhar sobre a palavra que eu te falei. Precisamos de atitude. Precisamos ouvir Deus, e na hora que nós ouvimos e sabemos o que Ele quer, não termos preguiça, não termos medo, mas caminharmos em cima da palavra que Ele nos ordenou. Então Deus faz crescer nervos, é igual a Abraão. Abraão primeiro ele ouviu Deus falar, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha só, o nervo sensitivo, ele ouviu. E depois o que ele fez? Ele se movimentou em cima dessa palavra. Ele saiu da sua terra, da sua parentela e foi para a terra que Deus mostrou para ele. Ouvir e obedecer. Terceira coisa que nós precisamos de carne. Depois que Deus faz, junta os ossos, depois que Deus faz crescer nervos, Deus faz crescer carne. E aí eu entro para um mistério aqui. Essa carne não está falando sobre a inclinação carnal que nós temos para o pecado. Essa carne aqui está falando sobre o nosso corpo. Deus faz crescer carne. E junto com a carne, Deus faz crescer o coração, Deus faz crescer órgãos internos, Deus faz crescer músculo. É sobre essa carne que eu estou falando. Não estou falando sobre a inclinação pecaminosa que nós temos. E a carne, irmão, é importante para você cumprir seu ministério. A carne é essencial para você cumprir seu ministério. A sua carne física é essencial para você cumprir seu ministério. Eu até anotei uma frase de um missionário muito famoso do século XIX, Robert Murray. Ele diz bem assim, o Senhor me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. O que significa isso? O Senhor deu uma mensagem para ele, o Senhor deu uma missão, um propósito. Mas o Senhor também deu a ele um cavalo para levar essa mensagem, ou seja, o Senhor deu a ele recursos para levar essa mensagem. O Senhor deu a ele um corpo, um cavalo, uma saúde para levar essa mensagem. O que ele fez? Matou o cavalo. E agora não poderia mais levar a mensagem. O que Deus está querendo nos
elucidar, trazer clareza na nossa mente é o seguinte: não se esqueça, você é espiritual, mas você é ser humano. Você é feito de carne. E se não cuidarmos bem do nosso espírito, mas também do nosso corpo, da nossa carne, a gente não vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem. Tem coisa que jejum e oração resolve. Mas tem coisa, mulher, que vai resolver no seu casamento, é um perfume no pescoço e se arrumar para o seu marido e encostar perto dele. Tem coisa que jejum e oração resolve. Mas tem coisa que é da carne. Tem coisa, marido, que é simplesmente pegar essa sua esposa e levar ela para jantar. Levar os seus filhos para comer o lanche na praça. Gastar um pouquinho, investir um pouquinho, comprar o sapato para ela. Tem coisa que jejum e oração resolve. Mas tem coisa que é para a carne, é para nós fazermos. E Deus está nos elucidando nisso. Muitas vezes o seu filho chega em casa e ele não quer o pastor. Muitas vezes ele chega e o pastor é importante para o filho, para a criação do filho. Mas muitas vezes na sua casa o filho não está precisando do pastor. O filho está precisando do pai. Que pega o filho e brinca de lutinha com ele. Que pega o filho e joga bola com ele. Muitas vezes Deus não está precisando da missionária, Deus está precisando da mãe. Que vai brincar de princesinha com a menina. Que vai pentear o cabelo dela, que vai brincar com ela. Você está entendendo? Deus está falando, as coisas do Espírito, continua buscando, entrega na minha mão. Mas tem coisa que é para a carne. Tem coisa que é você agir, meu filho. A carne é importante e cuida da sua saúde. Vamos pular. Agora, já falei sobre ossos, nervos e carne. Depois da carne, Deus estende a pele sobre aquele cadáver. A pele tem a função de proteger o nosso corpo. Porque a gente pode até ter a estrutura dos ossos, a gente pode ter a sensibilidade espiritual dos nervos, a gente pode cuidar muito bem das nossas coisas, da nossa carne, da nossa vida secular. Mas a gente precisa de uma cobertura espiritual. A gente precisa de pele para cobrir isso tudo. Se eu arrancar um pedaço da minha pele, se eu deixar uma ferida exposta, qualquer coisa que triscar nessa ferida vai causar uma dor tremenda. Pode causar infecção. Causa muitas coisas que vão me prejudicar, porque a pele tem a função de cobrir, de proteger. Escuta o que Deus quer falar com você. Você precisa de pele. E se tem uma coisa que tem a capacidade de cobrir a nossa vida espiritual e nos dar cobertura para o nosso ministério, é a igreja local. A igreja local, ela é pele para o nosso ministério. A igreja local, ela nos cobre. Pregue a palavra, viaje, alcance muitas pessoas. Se Deus te chamou para ser um pregador itinerante, seja esse pregador itinerante. Mas não se esqueça de parar para tomar Santa Ceia. Não se esqueça de parar para ouvir o seu líder, o seu pastor. A gente precisa de pele. Alguém que prega em todo lugar, que visita todo lugar, mas não tem igreja local para congregar, é como um soldado que vai para a batalha empalado. Sabe o que é um soldado empalado? É o soldado que está sem pele. E um soldado sem pele na batalha, o primeiro ataque que ele recebe, pode sofrer um dano terrível. Alabarassuri, mandarabaiaqué. Visite, ouça a voz de Deus nos lugares, mas tenha um lugar para você congregar. Tenha uma pele para te cobrir. A gente precisa de pele. A gente precisa da pele também de bons amigos, que venham nos dar conselhos espirituais, que venham abrir os nossos olhos, que venham orar pela nossa vida. Precisamos de intercessão, precisamos da nossa família como pele também. Precisamos de cobertura. Por último, a quinta coisa que nós precisamos. Deus dá ordem. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos. Aqueles cadáveres já estavam com osso, já estavam com nervo, já estavam com carne, já estavam com pele, estavam completos. Porém, sem o Espírito Santo, eles não conseguiram se movimentar. Sem o Espírito Santo, eles não se colocaram de pé. Irmão, você pode ter estrutura, você pode cuidar bem da sua carne, das coisas materiais, pode ter sensibilidade, pode ter cobertura espiritual, pessoas orando por você e te aconselhando. Mas se não tivermos o Espírito Santo nos enchendo, nós não conseguiremos cumprir nossa missão. Precisamos buscar o revestimento do Espírito Santo. Precisamos buscar a unção de Deus para a nossa vida. O meu conhecimento fala na sua mente, mas a unção de Deus faz com que essas palavras entrem no seu coração.
Alavarassuri Mandaracaia. O meu conhecimento fala para o seu intelecto, mas é a unção de Deus que pega essa palavra e faz ela penetrar no seu espírito, na sua alma e falar exatamente aquilo que você precisa. Precisamos buscar o Espírito Santo. Só que observe uma coisa na palavra. O Espírito só veio depois que já tinha osso, depois que já tinha nervo, depois que já tinha carne e depois que já tinha pele. Tem gente que quer cheio do Espírito. Tem gente que quer ser cheio do Espírito, quer ser revestido de poder, quer ser usado por Deus, mas não tem estrutura dos ossos, não tira tempo para ler Bíblia, para orar. Quer ser cheio do Espírito Santo e usado por Deus, mas ainda não tem sensibilidade do nervo, não ouve o que Deus está falando, não para escutar o que Deus quer. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas ainda não tem a carne. O que é isso? É alguém que é bênção na igreja, é alguém que é bênção pregando, mas é alguém que não é bênção na sua própria casa. Na sua casa não dá exemplo para os seus filhos, nas coisas da carne, seculares, não dá exemplo, não é exemplo no trabalho, não é exemplo na escola, não é exemplo dentro de casa. E quer ser cheio do Espírito. Tem gente que quer ser cheio do Espírito, mas não tem uma cobertura da pele, não tem uma igreja para congregar, não toma santa ceia, não escuta o seu líder, mas Deus está falando, ei, quer ser cheio do Espírito, porque eu quero te encher, eu quero te usar, eu quero realizar tudo aquilo que eu falei que iria fazer na sua vida, mas eu preciso que você tire tempo para ganhar estrutura, com Bíblia, com oração, eu preciso que você pare um pouco para ouvir a minha voz, para que os nervos cresçam, eu preciso que você cuide bem das coisas da sua carne, cuide da sua família, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, e eu preciso que você tenha a cobertura da igreja local. Não pare de congregar, não pare de ouvir seu pastor. Depois disso, Deus vai te revestir, Deus vai te encher, Deus vai te usar. 5 coisas que nós precisamos para cumprir o nosso ministério: estrutura de osso, sensibilidade de nervo, atitude também para se movimentar depois que Deus falar. Precisamos cuidar bem das coisas da nossa vida, administrar bem nosso tempo. E precisamos de cobertura espiritual e, principalmente, sermos cheios do Espírito Santo. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. Amém, missionária Bárbara? Aleluia. Amém. Palavra poderosa. Deus abençoe. Eu não sei se você estava aqui no início da live, mas essa mensagem é a confirmação daquilo que foi dito aqui no início. Acho que você não tinha chegado ainda, você estava no trabalho, na saudação que o Senhor colocava no meu coração para entregar aqui, né, nesta noite. E Aleluia. eu tenho apenas certeza que é Deus te usando. Eu não tenho Amém. dúvida que é Deus te usando, que Deus continue te usando com essa sabedoria. Amém. Você cresça na Amém. graça e no conhecimento a cada dia, Amém. tá? Amém. Glória a Deus. Sempre que você puder, faça isso aqui mais vezes, porque eu sei que Deus também tem esse chamado na sua vida de ministrar para pessoas através das redes sociais. Estamos aqui nessa live agora, fazendo um culto com uma igreja cheia, né? Operador uma igreja cheia, 56 pessoas. E isso é maravilhoso. Então, o que Deus tem feito, e da forma que Deus falou esta noite, Deus foi pontual. Ele alcançou algo dele nessa noite. Eu sei que tem pessoas que já foram cheias, bem encharcadas pelo Espírito Santo. A nuvem de glória que está aqui, ela também está aí sobre você, está sobre as outras pessoas. E eu sei que Deus está derramando a Shekinah dele sobre nós. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor, agradecer pela sua vida. E essa live, ela nasceu de repente, né, veio do céu para a terra. E sim. Eu só soube quando ela iniciou, mas eu não sabia até quando ela iria, né? Até quando seria o propósito do Senhor com essa live profética. Eu sei que o Senhor tem um chamado para essa live, e eu sei que ele tem continuidade. Mas hoje, quando eu estava na minha casa orando por essa live, o Senhor falava comigo assim, encerra as lives hoje. Então, Deus está encerrando com uma palavra como essa. Né? Na próxima semana a gente não vai ter live, né? Deus está encerrando este propósito dessa live hoje aqui. E eu vejo como Deus foi pontual em servir o pão para nós. Eu vejo como Deus foi pontual em servir
aqui para nós, eu vejo como se fosse aquela festa, que parecia que ia acabar porque estava faltando alguma coisa, mas aí Jesus chega e opera milagre. Deus foi muito pontual nessa noite aqui, e eu sinto a Amém. presença dele aqui no meu coração. Sei que você também está Glória sentindo. a Deus. Então, assim, eu nem avisei, nem falei nada, estou falando aqui agora. Hoje, assim, é o último dia, entre aspas, né? Que termina a nossa live profética. Até aqui o Senhor permitiu. Nós vamos dar continuidade a ela em breve, quando o Senhor nos alertar novamente. Mas hoje é o dia que o Senhor permitiu, assim, faça essa última live até esse ponto aqui, porque depois eu vou iniciar outro. E eu agradeço a Deus por te usar dessa Amém. forma fervorosa, como se eu te Glória a olhasse Deus. na tela do telefone, eu conseguisse perceber a chama que está sobre você acesa. Eu te agradeço Glória a por ter Deus. chegado no seu emprego, ter rompido ali, né, o cansaço, tudo, ter vindo aqui falar de Jesus conosco, né, falar sobre Jesus, trazer para a nossa vida esse bálsamo, essa alegria, essa paz que a tua vida carrega. Então, que Deus te abençoe. Glória a Deus Deus. abençoe tudo que leva teu nome, por onde você pisar os teus pés. O Senhor venha edificar as tuas colunas ministeriais a cada dia, te renovar, te dar força e cuidar de tudo, do teu trabalho, da tua Amém. família, de tudo que te cerca. Amém, meu amigo? Amém. Muito obrigada mesmo, de coração, por aceitar Glória a esse Deus. convite. Você quer Amém. sair? A gente vai adorar com canção para finalizar e depois eu vou dar uns avisos. Se você quiser encerrar a sua participação, pode encerrar. Amém. Vou continuar assistindo. Vamos continuar. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a sua vida também, tá? Paz, Amém. Pai do Senhor.